Em gravações. Agora sim, está gravando. Pessoal, eu conversei com a nossa equipe. Eu tenho um compromisso aqui. Eu tenho uma aula agora às 7 horas da noite, horário local. Então, eu vou fazer um compilado do nosso estudo de Mateus 21 e 22. Então, fica ali. Eu separei, eu pincei algumas partes. E agora cabe a você depois dar uma lida. E nós estamos à disposição lá no grupo para ajudar nas dúvidas também. Então, eu tirei algumas partes ali. E eu lembro que na última vez que eu estive aqui eram dois capítulos, findou que nós falamos apenas de um, e eu espero que hoje dê para fazer os dois no curto tempo, tá? Mas que bom que você está aqui com a gente. Nós vamos falar sobre Mateus 21 e 22, e daqui em diante nós começamos o que o meio cristão divulgou como sendo a Semana Santa. A partir do capítulo 21 de Mateus, nós temos os últimos dias de Jesus na Terra, antes de ser crucificado. Então, a partir de Mateus 21, nós começamos a ter esses detalhes. Eu vou apresentar rapidamente como que esses capítulos estão divididos. É, o capítulo 21, Cristo, ele está dividido da seguinte forma, é apenas uma maneira de nós entendermos, do verso 1 em diante, e a entrada de Cristo em Jerusalém, montada no jumentinho, é uma cena conhecida. Ele vai expulsar em seguida ali os vendedores no templo, vai amaldiçoar uma figueira. A partir do verso 23, ele vai estar num debate ali com os mestres da lei, com os doutores. A partir do 28, ele vai começar a colocar as parábolas ali, o seu último ensino no templo, nós podemos colocar assim. E ele vai começar a contar algumas parábolas. No capítulo 22, ele dá continuidade a esses ensinos. Então, ele está dedicando um tempo ali a ensinar. E ele vai estar trazendo algumas parábolas, vai estar trazendo algumas ilustrações, algumas aplicações. Nós vamos extrair algumas delas. Então, o capítulo 21 demonstra a chegada dele em Jerusalém, o que acontece ali, os eventos que estão relacionados, e a partir dali os seus últimos ensinos. Então, são as últimas palavras dele registradas na Bíblia no sentido de pregação. Seriam os últimos ensinos de Cristo no templo em Jerusalém. Então, a gente vai falar rapidamente sobre esses capítulos. Nós não vamos entrar em todos os detalhes, como eu falei, mas nós vamos pincelar alguns. E se você tem a sua Bíblia em mãos, eu quero te convidar para ir em João. Esse verso eu não coloquei aqui, mas eu quero ir com você em João, capítulo 12, se você tiver aí disponibilidade. João, capítulo 12, João vai retratar parte do que foi esse encontro, do que foram esses últimos momentos ali. A última semana antes da crucificação de Jesus, ele ser crucificado. Ah, capítulo 12, no primeiro verso, no verso 1, diz que 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, tudo começa com essa. Isso é um preâmbulo ali, né, o que vem antes do capítulo 21. Então, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, vai para Betânia encontrar os seus amigos. E eu coloquei aqui uma descrição, né, um detalhe aqui do que é ali a cidade de Jerusalém. Nós temos ali as rotas de entrada para a cidade, o caminho para Betânia, e nós temos esses dois caminhos que conduzem a Betânia também. Esse Betfagé, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, e Betânia já é um lar conhecido, é onde Jesus encontrou abrigo ali, eram, podemos dizer, os amigos, tirando os discípulos, eram os amigos mais próximos de Jesus. Lázaro, Maria e Marta, a sua irmã. De Betânia para Jerusalém era mais ou menos uns 3 quilômetros, então era comum as pessoas transitarem ali. É como se você fosse a Jerusalém fazer as compras, ali foi no centro e volta para casa. 3 quilômetros é algo bem próximo ali. E Jesus ele se dirige mais uma vez, 6 dias antes da Páscoa, para Betânia. E em Betânia, isso daqui relembrando um pouco os acontecimentos, em Betânia ele vai se encontrar com seus amigos. E em Betânia nós também temos uma outra história muito conhecida,
um homem chamado Simão, que Jesus havia curado da lepra, oferece um jantar na sua casa. E esse homem, então, ao oferecer esse jantar, ali na hora do jantar, uma mulher entra, algo que não era comum na cultura da época, e lava os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Essa mulher era Maria. Então, nós temos essa história, que Maria lavando os pés de Jesus e secando com os seus cabelos. Então, nós temos essa representação. Então, esses eventos antecedem a ida dele a Jerusalém. Só lembrando, ele não está longe de Jerusalém. Ele está perto de Jerusalém, 3 km. É algo perto de Jerusalém. Então, ele chega na sexta, ali em Betânia, na sexta-feira, ele está ali, né, com seus amigos, deve ter uma ceia ali com eles, os discípulos. No sábado, acontece esse evento, é o evento do almoço com Simão, dos pés de Jesus sendo lavado com perfume e sendo enxugado pelos cabelos de Maria. Então, isso é sexta, sábado, e aí nós entramos agora em Mateus 21, que é o domingo. Esse domingo que ficou conhecido aí no meio, na cristandade, como sendo o Domingo de Ramos. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Na última vez que eu estive aqui com vocês, nós falamos sobre a multiplicação de pães e peixes, que é o único milagre que todos os evangelhos fazem questão de mencionar. E esse daqui é um dos eventos, a entrada triunfal de Jesus, depois lá da multiplicação, é o próximo evento que todos os evangelistas fazem questão de mencionar. Então, né, eu até achei que fosse muito coincidência, né? Mas o último encontro que nós tivemos foi a multiplicação que todos os evangelistas mencionaram, e agora a entrada triunfal de Jesus, todos eles mencionam. Então, nós conseguimos montar esse mosaico do que foi ali essa entrada de Jesus ao pegar e pincelar parte deles. Eu não vou entrar em detalhes em cada um, mas aqui os versos vão ficar para leitura posterior, vai ficar no vídeo também para acompanhar, para você ver os detalhes e as nuances que tem em cada um desses relatos. E o nosso estudo foca ali mais no de Mateus. Então, por que uma entrada triunfal? Por que isso, né? Porque Jesus ele sempre se mostrou como sendo alguém que não queria a aprovação, não queria que o povo o fizesse rei. Ele sempre foi muito humilde. Quando as pessoas queriam colocar ele como rei, ele fazia questão de se esconder. Os discípulos tinham muito isso em mente, de querer eleger Jesus como rei, como libertador. Só que agora muda a situação. É incrível isso, porque agora Jesus ele faz questão que isso aconteça. Ele permite e consente para que os discípulos façam isso. Quando nós vamos lá em Mateus capítulo 21, no comecinho do capítulo, nós vamos encontrar Jesus chamando alguns discípulos e dizendo: "Olha, eu quero que vocês vão à minha frente." Essa ideia de você mandar pessoas ir à frente de alguém era uma postura geralmente, de algum rei, de alguma entidade, que você queria ir a um determinado lugar, você era importante, você tinha ali um cargo oficial, e você mandava mensageiros à frente. E é por isso que Jesus envia dois discípulos até a aldeia próxima, só lembrando, né? Betânia está a 3 km de Jerusalém. Então Jesus vai sair de Betânia para ir para Jerusalém, 3 km. E a próxima aldeia ali, a Bíblia fala aqui em Mateus 21, que é Betfagé. Então eles vão até Betfagé, pegam ali sobre a ordem de Jesus dois jumentinhos, e Jesus fala para eles: olha, se alguém perguntar, isso nós encontramos lá em Marcos, né? Se alguém perguntar de vocês, por que vocês estão pegando esse jumento? Falem que o Senhor quer e precisa desses jumentos. Essa palavra que Jesus usa, Senhor, é curiosa, é mesmo utilizado para as reis. Então, Jesus ele já está dizendo para os discípulos: olha, eu vou entrar em Jerusalém agora, eu vou para Jerusalém, e eu vou agora como um rei. Isso também para se cumprir uma promessa, né? E eu trouxe esse verso para você. Mateus ele faz questão de mencionar isso, que é Zacarias 9:9.
Zacarias 9:9, eu fiz questão de colocar aqui para facilitar a nossa leitura, diz que é uma promessa feita ali pelo profeta Zacarias, que diz assim: Teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Essa profecia que vai se cumprir com Cristo, mesmo Jesus usando os termos, dizer, olha, eu sou o Senhor, eu vou a Jerusalém, mesmo assim, a profecia diz que ele vai como um rei, só que é um rei pobre. Como é que pode acontecer? Como é que pode ser um rei pobre? Não tem nexo, né? Um rei pobre. Mas é porque a forma como Jesus vai, as pessoas que vão levar a Cristo, a sua carreata ali, né? Os seus súditos ao redor, quem seriam? Seriam as pessoas que ele havia curado, os enfermos, os leprosos, as pessoas que viram e sentiram a vida dele sendo transformada por Cristo. Foram essas pessoas que estavam compondo ali toda a carreata, ali todo. Me fugiu a palavra agora quando você usa para isso. Toda a pompa real ali eram de pessoas simples, humildes. E Jesus vai num jumentinho. Ele não vai num cavalo, ele não vai com carruagens, ele vai num jumentinho. E esse relato é interessante. Por que que eu digo que esse relato é interessante? Porque quando Jesus vai convidar os discípulos, eu fiquei até com vontade de ler com você, porque ele vai pedir para os discípulos, né, um jumentinho. Está lá em Marcos, capítulo 11, Marcos 11, verso 2. Eu vou ler para você, você pode acompanhar também, que quando Jesus manda os discípulos irem à frente e pegarem ali o jumentinho, a Bíblia diz assim, Marcos, achareis preso um jumentinho, no verso 2, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei a mim. Olha, eu não sei qual era, né, que tipo de jumentinho era esse, né? Mas lá na Bahia, minha mãe é da Bahia, e os jumentos que não foram montados, para você domesticar um jumento ou um cavalo que nunca teve uma sela, que nunca ninguém montou, é um trabalho muito grande para você fazer isso, até ele se acostumar com o cabresto, com tudo. Agora, é incrível, isso você já vê o poder de Deus desse rei, né? O jumentinho que ninguém montou é levado a Jesus e Jesus monta nele. E eu tenho certeza que esse jumentinho entendeu de fato quem era que estava montando nele ali. Era o rei. Assim como na história de Balaão, Deus usou uma jumenta para falar. Se nós olharmos para a história desse jumentinho que ninguém montou, mostra mais uma vez o poder desse Deus sobre a natureza e sobre as coisas criadas. Então, ele vai com esse jumentinho e a sua carreata, os seus súditos ali que estão junto com ele, são pessoas simples, são pessoas humildes. E aqui nós encontramos um outro aspecto disso, né? Então, é uma promessa que se cumpre em Cristo, só que esses seus súditos, essas pessoas que estão ali clamando, que começam a cantar hosanas, hosanas ao filho de Davi, eles começam a estender ali as suas capas, cortar palmas e começam a colocar. Imagina agora 3 quilômetros isso acontecendo. O povo se juntando, o pessoal de Betânia. Betânia, a cidade de Betânia, tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro. Então, imagina a cidade de Betânia, talvez os vilarejos ali do caminho começaram a se unir, aquele grupo vai crescendo, crescendo, crescendo e aumentando. E chega um momento, isso é um pouco à frente na história, que os fariseus, eles ficam indignados e eles perguntam, nossa, esse alvoroço todo, quem é essa pessoa? Né? A cidade de Jerusalém, e me permita voltar aqui, Jesus está indo para Jerusalém 6 dias antes da Páscoa, né? Então, sexta-feira ele chegou em Betânia, sábado em Betânia ele tem esse momento com Maria e com Simão, domingo ele está indo a Jerusalém. Então, o que acontece em Jerusalém na Páscoa e o que acontecia
Era uma das festas religiosas, então a cidade estava lotada. As pessoas estavam vindo com caravanas de todos os lados. Jesus mesmo ia a Jerusalém nesses momentos. Nós encontramos isso lá quando ele era pequeno, aos 12 anos. Então imagina as caravanas indo para Jerusalém e vendo um grupo cantando Hosana, Hosana ao filho de Davi. E eles, nossa, mas o que que é isso? O que que é isso? E olha a resposta da população. Eles falaram assim, né? Do séquito, né? Os que estavam seguindo Jesus. Eles falam para essas pessoas: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia. Pera, a profecia que nós lemos diz assim: que o teu Salvador, o teu rei, vai vir até você num jumentinho. Mas mesmo assim, o povo que havia sido curado, que havia presenciado as obras de Cristo, falavam dele como sendo um profeta. Então, aquele jumentinho é um contraste, né? Ele entende a divindade de Deus, sabe quem ele é, mas a própria multidão que havia tido encontros com Cristo, que haviam recebido essa bênção de Cristo, olham para ele e falam: não, esse aqui é um profeta de Nazaré da Galileia. E Galileia não era um lugar bem visto. Nós falamos sobre isso. Então, a gente consegue ter esse contraste ali, né? Mesmo a multidão que está ao lado de Cristo, olha para ele e diz: ele é um profeta. É tanto que no final do capítulo 22, Cristo ele reforça isso. Ele faz assim: o que vocês acham que eu sou? Eu sou um profeta? O que eu sou para vocês? Né? Então, para a população ali, era um profeta. Assim como foi João, um grande homem, né? Então, a gente consegue ter esses contrastes ali. Mas a história vai além, né? E aqui, quando Lucas relata esse momento, ele relata de maneira bem interessante. Porque nisso que ele vai a Jerusalém, nós vimos que, e me permita voltar aqui nessa imagem, para nós só olharmos o caminho que Jesus está fazendo. Então, Jesus está vindo aqui de Betânia, por essa rota número 2, e ao passar por Betânia, ele também passaria por Betfagé, de onde provavelmente veio o jumentinho. Só que nesse caminho ele passa por um caminho mais elevado, que nós conhecemos como Monte das Oliveiras. Aqui, mais ou menos onde seria ali o Jardim do Getsemane, nessa região aqui. Então ele está passando pelo Monte das Oliveiras, e quando ele chega, diz ali Lucas, que quando ele chega nessa região, ali eu vou para Lucas também, mas eu coloquei o verso aí na tela, mas quando ele chega e vê Jerusalém, ele está indo ali, subiu ali, vamos supor que ele subiu o Monte das Oliveiras, e quando ele vê Jerusalém, todo mundo gritando, cantando Hosana, diz a Bíblia então que ele chora. O verso 41, né, diz assim: quando ia chegando, é o que está escrito aí, vendo a cidade, chorou. Só existem dois relatos na Bíblia sobre Jesus ter chorado. O primeiro é quando ele ressuscita, vai ressuscitar Lázaro, que é os seus amigos do coração. E o segundo é esse, quando ele vê Jerusalém. Então imagina, todo mundo em volta, alegre. Eu não sei se eles repararam que Jesus estava chorando, talvez não, não sei, né? O séquito estava indo ali e Jesus chora. Lucas ele descreve isso. E eu quero ler o que ele fala. Então Jesus chora e diz o seguinte, a partir do verso 42, dizendo: né, olhando para Jerusalém, dizendo a ela: se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Então, ou seja, você não conhece o que te traz paz, Jerusalém. E ele continua: porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiveram, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Isso é essa parte que ele coloca, né? Você não conheceu o tempo da sua visitação. É algo muito sério. Quando nós vamos em João, capítulo 1, e vai falar sobre a vinda do Messias, que no princípio era o Verbo estava com Deus. Ali ele vai também descrever e diz assim que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Então, Jerusalém, que tinha
os oráculos divinos, que tinham as profecias em mãos, que podiam olhar para o jumentinho e dizer: nossa, mais uma profecia está se cumprindo. Jerusalém não conheceu o tempo da visitação. Ou seja, o próprio Deus o visitou, o próprio Deus fez tabernáculo com eles, morou entre eles, armou a sua tenda entre eles, mas eles não conheceram. E é por isso que nesse choro de Jesus ele começa dizendo: ah, se pelo menos você soubesse o que pode te trazer paz, você entenderia que você está buscando isso em lugar errado. Porque a paz podia ser encontrada em Cristo e eles, infelizmente, não reconheceram. Mas ele continua a viagem dele, ele não para ali, né? Chorando, mas ele continua a viagem dele. E nesse relato, então, que ele vai até Jerusalém, isso é no domingo, ele está entrando em Jerusalém, e aí você tem todo aquele alvoroço na cidade, a cidade já está lotada, já não tem espaço para ninguém, todo mundo chegando para fazer as ofertas, aquele alvoroço crescendo na cidade, e Marcos relata isso. Então, naquele domingo, praticamente o que aconteceu no domingo de Cristo, o último domingo dele vivo ali, antes da crucificação, tudo bem que depois a gente vai falar sobre os outros dias dele na terra, mas antes dele ser crucificado, no último domingo dele ali, ele chega em Jerusalém, Jerusalém lotada, todo mundo indo para a festa, é a Páscoa, todo mundo começando a celebração, todo mundo começando a se preparar. Ao redor da cidade, as pessoas estariam acampadas, porque Jerusalém é uma cidade pequena, naquela época ela era pequena, então as pessoas acampavam ao redor da cidade, então ele via isso, via os acampamentos sendo montados, as pessoas cortando palha, montando as suas cabanas, as pessoas chegando com as suas caravanas, ricos, todos indo a Jerusalém, alguns levando oferta, outros não. E Marcos descreve esse momento. Então, quando ele entrou em Jerusalém, então ele entra em Jerusalém, finalzinho do domingo, muita gente seguindo ele, então muita gente apertando ele de um lado para o outro. E quando ele entra em Jerusalém, diz Marcos 11, ele vai até o templo. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do templo. Ele vai até o templo, observa o que está acontecendo ali no templo, e depois disso ele volta para Betânia. Então, Jesus fez foi um bate-volta, né? Domingo dele, ele fez questão de apresentar agora que o rei de Israel, o verdadeiro rei de Israel, estava entrando em Jerusalém. É tanto que quando ele é crucificado é colocado o rei dos judeus ali, mas os judeus não queriam isso. Mas ele entra em Jerusalém no domingo, visita o templo, vê o que está acontecendo ali, tem as suas impressões, que nós vamos falar sobre elas, e volta para Betânia. Então, ele deixa a multidão ali, né, que está indo também celebrar, e volta para Betânia. 3 quilômetros é uma viagem rápida. Então, esse é o início da semana de Jesus ali, né? Sexta-feira em Betânia, sábado também, domingo vai a Jerusalém e volta. Voltou para casa, descansou, e aí ele decide agora, na segunda-feira, ir mais uma vez a voltar, né? Ele vai agora para Jerusalém. Nessa situação específica, que eu quero me deter um pouquinho, por quê? Porque aqui acontece um evento que se repete apenas 2 vezes. Assim como ele chorou, e a Bíblia menciona esses 2 momentos, agora acontece um outro evento que a Bíblia também deixa claro. Lá em Mateus, essa eu quero ir com você, Mateus, lá no capítulo 21, que nós estamos vendo, nós encontramos no verso 12 o que acontece, o início da segunda-feira. Começou a segunda-feira, diz a Bíblia então que Jesus volta agora para Jerusalém. E no verso 12 diz: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. O que aconteceu aqui? Né? Jesus, ele, na noite anterior, vê o que está acontecendo no templo, volta para Betânia, e na segunda-feira de manhã, que ele vai a Jerusalém, ele decide agora limpar e purificar o templo. Isso acontece 2 vezes. Essa é a segunda vez. E isso traz mais raiva ainda ao coração daqueles líderes. Mas para você ter uma ideia, por exemplo, né, é Páscoa.
Estamos todo mundo indo a Jerusalém. Então, se você morava longe, você ia levar ali o seu animal para sacrificar. Só que o que que acontecia no templo, né? Deus havia previsto isso também e deixou claro lá em Deuteronômio que você podia, se morasse muito longe, levar o valor daquele animal. Então, você pegava a sua ovelha, vendia a sua ovelha lá na sua cidade, se dirigia a Jerusalém, chegava em Jerusalém, você podia comprar uma ovelha e oferecer aquele sacrifício, ou dar aquele valor ali como sacrifício. Só que o que começou a acontecer ali, o que acontecia muito na época de Jesus? Os templos de Jerusalém, os sacerdotes ali, os magistrados, eles começaram a cunhar e criar uma moeda que ficou chamada como sendo a moeda do templo, ou ciclo do templo. Então é como se fosse, vamos supor que você decide ir à Europa ali, e você está com real, e você vai levar o seu real ali. Chegando na Europa, ou antes mesmo, você vai numa casa de câmbio, faz o câmbio para o euro, e aí você utiliza o euro ali na Europa, em alguns desses países ali. Então, o mesmo acontecia lá. Só que, por que que isso acontecia? Porque nas moedas do Império Romano estavam cunhados divindades, deuses, imperadores. E na cabeça ali daqueles líderes, eles falaram, nossa, isso aqui é uma blasfêmia para o nosso Deus. Não pode acontecer isso. Nós não aceitamos essa moeda. Então, eles criaram um câmbio paralelo. Então, imagina, a moeda do romana valia para todo o império. É como se fosse, hoje, praticamente hoje, se tivesse uma moeda assim universal, talvez o dólar, né? Seria uma. Posso estar errado. Mas é como se fosse um dólar. Então, eles criaram um câmbio paralelo para pegar esse dólar e converter de acordo com eles. Então, eles montavam a taxa de conversão deles, eles convertiam da forma como eles queriam, eles podiam brincar com essa questão aí de trazer e tirar dinheiro do povo. E conta também os relatos ali, um dos historiadores, Joséfo, ele diz que naqueles momentos eles também vendiam ovelhas. Então imagina você chegou com a sua ovelhinha ali, você fez de acordo com a lei mosaica, tá tudo bonitinho, você apresenta para o sacerdote aqui a minha oferta. O sacerdote olha e fala assim, não, isso aqui não tá certo não, tá errado. Você tem que ter um selo, símbolo de qualidade aqui do sacerdote. Então mandava essa ovelhinha, rejeitava a ovelhinha, ele vendia a ovelhinha que ele havia, né, trouxe da sua cidade, e agora para converter para dinheiro, para depois comprar, e assim começava aquele ciclo. E isso a gente pode entrar em mais detalhes depois. Mas isso começava a acontecer. É por isso que Jesus ele se revolta mais uma vez com isso. Ou seja, ele já havia feito isso uma vez e o povo continuou, e ele repete isso. Ele era o rei, né? Eu vi um comentarista dizendo que ele estava na casa dele. É como se você estivesse na casa dele. Muitos criticam Jesus por essa atitude. Ah, Jesus foi tão bom em toda a vida dele, mas agora parece que ele foi revoltado. Não, é como se você voltasse para sua casa e na sua casa tivesse os seus filhos fazendo uma bagunça, uma festa ali com amigos que você nem conhece. Então Jesus vai e arruma a casa ali. E é a partir desse momento aí que Jesus para agora para curar. A partir do capítulo 21, ele vai curar as pessoas, a casa de oração. Então, ele vai, de fato, mais uma vez, restabelecer o que era o sentido da verdadeira casa, do verdadeiro templo. Eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Daqui em diante, eu pincelei primeiro Jesus chegando ali, nesse momento inicial, e né, a segunda-feira dele, né, o domingo, a segunda-feira dele, que foi esse momento de expulsar, limpar o templo, começar a curar. Jesus ele volta para Betânia e agora nós entramos no capítulo 22. No capítulo 22, a expressão do autor em outros textos dá a entender que já é a terça-feira. Então, é o último sermão que Jesus vai fazer ali. Nós vamos estudar no próximo estudo, Mateus 24 e 25. Só que ali, na terça-feira, Jesus começa com o seu último sermão. E ele começa contando algumas parábolas. Essas parábolas, elas se iniciam ali no capítulo 21. Não, perdão, né? É ali no capítulo 21 mesmo, lá no verso 18, perdão. É ali que, voltando aqui, né? Na segunda-feira, Jesus purifica o templo, cura as pessoas. Ali no verso 17, termina a segunda-feira dele.
Na terça-feira, a partir do verso 18, nós encontramos Jesus voltando para o templo, tem a parábola tem a figueira ali, que Jesus amaldiçoa, e tem agora Jesus apresentando a sua autoridade e parábolas. E eu coloquei algumas delas aqui. Uma delas que Jesus apresenta está diretamente relacionada ao povo judeu, né? Aqui ele está falando ao povo, ele chorou e agora ele quer mais uma vez tentar trazer o povo à memória do que de fato é importante. Duas parábolas. Uma é de um pai que, tá aqui o verso, né? Mateus 21:17. Ele deixa as pessoas na segunda, sai, vai para Betânia, pernoita e volta na terça. Então ele volta para Jerusalém. Então ele estava indo e vindo ali entre um lugar e outro, entre Betânia e Jerusalém. É, e aí ele conta algumas parábolas, né? Uma dessas é de um pai que tinha dois filhos e o pai tem um trabalho para o filho, chega para o filho e fala: Filho, você pode me ajudar no trabalho? Você pode fazer esse trabalho? O filho fala: Posso, eu vou fazer. E o filho não vai e não faz. E ele chega para o outro filho e fala: Filho, você pode fazer isso para mim? O filho fala: Pai, eu não vou fazer. Mas depois ele vai e faz. Ele vai começar agora a ilustrar isso, né? Como é que a gente consegue olhar isso? Como que Jesus traz essa parábola dos dois filhos? Ambas as decisões, tanto o filho não indo, quanto o filho dizendo assim, eu não vou e depois indo, ambas foram erradas em algum desses momentos. Só que o que importava para o povo judeu dizer que ia fazer algo, que era o povo de Deus, se eles não demonstravam isso. Então Jesus ele começa a colocar esses contrastes. Então, o que que adianta você dizer que me conhece, que conhece a Deus, se você não demonstra isso? Ele começa agora a apresentar isso. E uma outra parábola que ele coloca é dos trabalhadores na vinha. Um homem plantou uma vinha, chamou trabalhadores para essa vinha e viajou para um país distante. E então, nessa vinha que ele plantou, ele chegou o momento da colheita, ele mandou os seus servos irem lá na vinha, né, pegar ali os lucros dessa colheita. E aí as pessoas ali, os trabalhadores, vendo que era apenas mais um servo, foram e bateram no servo. O senhor manda mais outros servos e acontece do mesmo jeito. Aquele senhor revoltado fala assim: não, agora eu vou mandar meu filho eles vão ouvir. E ele manda o filho. Quando os trabalhadores da vinha veem que o filho do patrão está ali, eles falam: ah, vamos matar o filho do patrão e ficar com a vinha pra gente. E eles vão, matam o filho do patrão, ficam com a vinha para ele. E Jesus faz uma pergunta. Ele diz assim: quando esse senhor for na vinha dele, o que que ele vai fazer com esses trabalhadores? E, e ele mesmo responde, né? Ele vai fazer eles perecerem de maneira horrível, dizem lá. Então, o que que acontece ali? Jesus, ele é o filho que veio para os trabalhadores da vinha, para o povo, como nós vimos lá em João 1, né? Veio para os seus. Mas o povo foi, matou os profetas que vieram antes de Cristo, anunciando, falando desse, né, mataram o próprio João também, que não quiseram aceitar João. Quando vem Jesus, eles vão fazer a mesma coisa. E aí ele fala: e quando então Deus vier, o que que ele vai fazer com vocês? Vocês que falaram que são trabalhadores, que são o povo de Deus, e vocês não demonstram isso. Essa é uma das parábolas, né? E traz lições para a gente também, né? Aquela questão de faça o que eu falo, né, mas não faça o que eu faço. É muito esse relato, né? Será que estamos condizentes com o que falamos também? Isso é algo para eu refletir também, que a Bíblia nos convida a refletir, de não dizer que somos cristãos e se não nos mostramos assim. Então, são alguns convites que Jesus vai fazendo. E um deles, que nós encontramos no capítulo 22, é o casamento. É um casamento especial, que é uma parábola que é chamada do casamento, né, a bodas do filho do rei. Então, imagina você receber um convite para um casamento, sei lá, do filho, não, acho que eu não esqueci, Charles, né, que está hoje lá na Inglaterra, o do filho do rei, o casamento dele, né? O William vai se casar, vai ter um casamento. Você recebeu o convite, você iria ou não iria?
E é incrível porque Jesus começa essa parábola dizendo que o rei vai celebrar o casamento do filho e ele fez um convite. E naquela época, como é que funcionava a ideia do convite? Eles mandavam um convite antecipado e no dia ou na véspera eles mandavam um mensageiro relembrando, olha, vai ter o casamento, não esqueça. Então o convite já tinha sido feito e agora o mensageiro vai relembrar esse convite. Quando o mensageiro vai atrás dos convidados, na Bíblia diz assim lá em Mateus 22:3, o mensageiro ele vai chamar os convidados, ou seja, o convite já tinha sido feito. Ele vai chamar os convidados e aí eles falam assim: não, eu não quero ir. Não, eu não quero ir. E eles não dão desculpa, eles não querem ir. O rei manda outro servo, mas eles falam: olha, tá tudo pronto, o banquete está pronto, o boi já foi morto, tá tudo certo, tá tudo pronto para nossa festa. E eles não querem ir. Eles não se importam e eles vão embora. Vão fazer os seus negócios e tudo mais. Alguns maltratam os servos e matam os servos. Então, o rei irado, diz ali no verso 7, ele manda matar esses que mataram os servos também. E agora, a festa tudo pronto, o rei fala: olha, agora vai e convida as pessoas por todos os lugares, nas encruzilhadas, nos caminhos, e convidem todo para as festas. Os servos vão, convidam e enchem ali o banquete. Então, isso é uma parte dessa parábola. Festa cheia, todo mundo ali, o rei dá vestes para as pessoas agora, imagina, pessoas que estavam na rua, nos caminhos sujos, eles foram e o rei dá vestes para eles. Só que nessa festa o rei passa ali dando uma olhada na festa, nos convidados. E a expressão é interessante porque ele passa olhando ali e vê alguém diferente. Fala assim, nossa, mas por que que E chega para essa pessoa, fala, amigo, lá no verso 12, amigo, como é que você entrou aqui sem a roupa nupcial? Sem a roupa da festa? E essa pessoa fica calada, ela nem justificativa teve. E Jesus fala que não, pega essa pessoa, né? O rei fala, né, na parábola, né? Pega essa pessoa e lança ela fora. E no finalzinho ela fala assim, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que que a gente entende disso? O que que é isso? O que Jesus quis dizer nessa parábola? O convite para ceiar, o convite para estarmos ao lado do filho do rei, foi o mesmo convite que foi estendido lá para o povo de Israel. E eles rejeitaram esse convite. É por isso que a mensagem ela vai ser levada aos gentios. Ela vai sendo espalhada depois da morte de Cristo e da morte de Estevão. Mas aqui é um pouco além. Jesus vai além, porque ele vai agora, como um rei, olhar para aqueles que estão aí querendo, né, estão na festa. E alguém não está com a roupa. Mas como assim? O que significa alguém não estar com a roupa da festa? Eu trouxe alguns versos aqui sobre estar com a roupa. O que seria isso, essa ideia ali espiritual de estar com a roupa? Eu coloquei dois deles aqui. Um deles é 2 Coríntios 5, de 2 a 3, que é Paulo dizendo sobre um desejo de ter uma roupa específica, que diz assim: enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Então a gente consegue entender que não é uma questão de roupa, de moda, é uma questão que vai um pouco além. E Apocalipse 3 fala sobre isso. Diz assim: assim, o vencedor andará trajados com vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, essa questão de estar vestido, isso foi amplamente divulgado ali a partir de 1500, com a Reforma Protestante, que é o que nós entendemos hoje, conhecemos hoje como sendo a justificação pela fé. E o que é essa justificação pela fé? É eu não confiar nos meus méritos. O povo de Israel, ele confiava nos seus méritos. Eles faziam e achavam que do jeito deles daria certo. Eles utilizavam a letra da lei. Então, se eu fizer tudo certinho, como está aqui, eu consegui pelos meus méritos isso. E Cristo ele vai além, fala: olha, não é a sua roupa, não é o que você veste, mas é algo que eu dou para você. É por isso que Paulo fala isso. E lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 18 e 19, Jesus ele fala assim que ele nos recomenda que nós compremos vestiduras deles.
Ele diz que muitas vezes nós acabamos sendo como os próprios judeus, pobres, cegos e nus. Pobres espiritualmente falando, porque às vezes dinheiro não é um problema. Cego, porque nós não conseguimos enxergar além das circunstâncias dessa terra. E nu, porque nós carecemos dessa justiça que não é nossa. Então não há nada bom para apresentarmos a Deus. O que que nós temos a apresentar de bom para Ele? A nossa bondade vem dele, diz Paulo, né? O amor que nós temos no coração vem de Deus, é um dom de Deus, diz lá em 1 Coríntios 13. É por isso que eu peguei esse texto aqui para a gente contextualizar. Isso é de um livro chamado Parábolas de Jesus. Ele diz assim: nem todos, porém, que professam ser cristãos são discípulos verdadeiros. E a mídia está repleto de situações assim, de pessoas que se diziam cristãs, mas que foram pegas roubando, adulterando, em corporações, enfim, né, em vários erros ali. E aí o texto lá continua nesse livro. Pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Nossa, como que eu posso ter isso? Como que eu posso ter um caráter puro e imaculado? Como que é isso? Parece ser algo tão utópico, mas o texto continua. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos os que aceitam como Salvador pessoal. Então, isso vai com o que diz lá em Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é um exercício. A fé, diz Romanos 10, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, a fé é um exercício. Eu vou crescendo na fé. No último estudo, o Rodolfo comentou sobre isso, nós comentamos sobre essa questão da fé, porque são coisas que nós não temos como explicar, que entra agora um aspecto da fé. E nós precisamos pedir a Deus, Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé. Então, essas vestiduras brancas, essa veste que aquele convidado deveria ter, é o quê? É o mérito de Cristo na vida dele. É a justiça de Cristo. E todos os outros tinham isso, diziam: Senhor, eu não sou digno, Pai, eu não sou digno, o Senhor me deu tudo, tudo vem de ti. E aquele rapaz não, confiava nos méritos dele. E é por isso que nós reforçamos isso, né? A justificação pela fé. A fé de que a justiça de Cristo pode ser a nossa também, né? Então, nós podemos ter essa vestidura branca aceitando Cristo como Salvador pessoal. E esse aceitar é você, é o seu momento, é você e ele. Você conversar com ele e você fortalecer. Isso é essa caminhada. E essa é uma das parábolas que Jesus apresenta ali. Eu pincelei essa e para finalizar, essa outra, que é o finalzinho dessa história, que é o final do capítulo 22, perdão. Por que que eu coloquei isso, né? Por que que eu coloquei ela em seguida a esse exemplo de fé? Porque muitas vezes nós corremos o risco de achar fórmulas, e eu como um químico eu digo isso, né? Às vezes a gente quer para a vida espiritual ter uma fórmula. Tá aqui, ó, essa é a fórmula. Se eu seguir isso aqui, pronto, vai. Não, não é bem assim que funciona. E é por isso que nesse finalzinho ali de Mateus 22, Jesus ele vai responder um professor da lei, e esse professor da lei ali, nessa conversa que eles estão tendo, ele faz uma pergunta: mestre, qual é o grande mandamento? E Jesus vai responder, e dizendo assim, a partir do verso, eu vou ler aqui, capítulo 22, o verso 37, Jesus fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso é um verso que Jesus tira lá do livro de Deuteronômio, capítulo 6. E Jesus continua: este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, diz no verso 40, dependem toda a lei e os profetas. Então, quando Jesus, no final ali do capítulo 22, fala sobre essa questão do mandamento, Deus ele nos apresenta, de fato, instruções, mandamentos, e ele nos convida a colocar em prática isso na nossa vida, que inclui principalmente amar a Deus e amar ao próximo.
Só que aí é a pergunta: será que se eu amar o meu próximo, eu fizer muita caridade para o meu próximo, eu garanto a salvação? Será que se eu for sempre para a igreja, eu estou sempre na igreja, fazendo tudo da igreja, da minha comunidade, eu garanto a minha salvação? Esse era o erro do povo, de olhar para a lei e os mandamentos e dizer assim: olha, se eu fizer tudo certinho, pronto, eu estou salvo. Ou seja, que quer ou que não, é meu mérito, eu mereço. Ixi, eu fiz caridade a minha vida toda. Eu amei o próximo a vida toda. Eu fui da igreja a vida toda. Eu mereço. Jesus ele estava tentando desconstruir tudo isso. Ele estava dizendo: olha, se você não aprender a amar, se você não viver uma vida de amor, você vai sempre viver naquela questão: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho. Você nunca sai disso e você não aprende a amar. É por isso que Jesus ele reforça ali os mandamentos, a lei moral, mas ele não para ali. Ele reforça os 10 mandamentos, mas ele vai além. Ele diz assim: olha, de amar a Deus e amar ao próximo depende toda a lei e os profetas. Essa expressão, que vocês já conhecem, toda a lei e os profetas, é toda a Bíblia, né? A lei era a Torá, como eles chamavam, e os profetas era o que vinha depois. Então Jesus fala assim: olha, se você não aprender a amar a Deus e ao teu próximo, de nada vai adiantar você colocar regras atrás de regras, normativas atrás de normativas, achando que é pelo seu mérito, quando não é pelo seu mérito, né? Então, Jesus ele está nos momentos finais dele, mais uma vez, convidando o povo a dizer assim: olha, não olhem para os méritos de vocês, olhem para mim. Não sejam, né, guiados por dizer que por eu fazer isso eu mereço. Não é bem assim, né? Olhe para o meu mérito, para as roupas que eu tenho a te oferecer. Então esse convite de Jesus ele se estende, né? A gente consegue ver essas nuances. Eu não entrei em detalhes em todos aqui, mas eu coloquei um texto aqui que eu acho interessante, que é uma conclusão que aparece lá em Eclesiastes para Salomão. Salomão diz assim: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é, de tudo que a gente falou hoje, a conclusão é, de tudo que a gente vai conversar, a conclusão é: temam a Deus e obedeçam seus mandamentos, porque para isso fomos criados, dizem Eclesiastes. Então, o que Cristo tentou apresentar desde o início da sua chegada em Jerusalém como rei era que ele era de fato o Messias prometido, ele não era um profeta, ele era o Messias e Salvador prometido. E o que ele queria é que aquele povo reconhecesse isso, deixasse de lado os seus erros, deixasse de lado a sua ganância que a gente viu lá no templo, deixasse de lado aquela roubalheira toda, mudasse completamente de vida, para que eles pudessem aceitar Jesus como sendo o Salvador deles. E Cristo, então, no dia das festas, no dia dessas bodas, nesse grande casamento, que é uma parábola com caráter futuro também, estaríamos ali, então, prontos para aquele momento. Então, ele sempre convidou o povo a isso. Tudo que ele passou, tudo que ele viveu, foi para convidar o povo a repensar sobre isso, a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar ao próximo como eu me amo. E aqui eu acrescento também, né? Olhar para os seus mandamentos. João 14:15 fala isso, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o próprio João, lá em 1 João, capítulo 5, verso 3, fala que os seus mandamentos não são penosos. Então, e o que que é o resumo do mandamento? É amar ao próximo. E o que que é o resumo do mandamento? É amar a Deus. Então, o que nós encontramos no capítulo 21 e 22, dessa entrada de Jesus em Jerusalém, isso daqui, capítulo 22 é o finalzinho da terça-feira dele, capítulo 24 vai ter ainda, capítulo 23 vai falar um pouco mais sobre esse momento, mas é o finalzinho ali de Jesus, os últimos dias. E as últimas mensagens dele para o povo era: aprendam a amar, sejam pessoas melhores, se revistam na minha justiça, deixem de lado as suas práticas, e eu serei o salvador de vocês, como eu já sou, que ele deixou bem claro. Então, isso é um pouco do que nós aprendemos no capítulo 21 e 22 de Mateus. Eu fico à disposição para nós conversarmos, ideias, dúvidas, perguntas. Como eu falei, eu fiz de maneira mais resumida, não entrei em tantos detalhes.
mas eu fico à disposição para ajudar nos questionamentos, tá? Esse é o nosso momento para isso. Se alguém tiver também, né? Quiser compartilhar algo também, não tem problema. Rodolfo quer falar? Rodolfo, pode falar também. Lá, pessoal, ninguém? Nenhuma pergunta? Foi bem esclarecido? Entendidos? Foi Posso muito cobrar na bem, Eliana. prova? Nesse tempinho curto aí, explicou bem, o sentido das parábolas, foi bem interessante. Eu gostaria de, ao invés de perguntar, então, acrescentar alguma coisa, discordar de alguma coisa que o Eliel falou, pode discordar também. Olha, nada mais havendo a tratar. Ah, Deus. Ah, vai lá, pode falar. Meu nome é Silvana. Oi, Silvana. Eu achei a tua explicação, eu sempre gostei muito da tua explicação sobre o traje, né? Muito legal, muito interessante. A minha questão, a minha dúvida seria, eu sei que é bem louco que eu vou falar, mas assim, o amar a si mesmo como ao outro, etc. Que Jesus estava querendo ensinar a amar. Como é que eu vou conseguir amar se eu, se a própria pessoa não se ama? Eu creio que essa pergunta é interessante porque, primeiro, você tem que aprender a se amar. Você tem que aprender a se amar. Isso envolve, e aí, assim, isso envolve um trabalho, passa também pela questão espiritual, mas entra muito na questão mental, né? Então, às vezes, aprender a perdoar, a se perdoar. Tem pessoas que não conseguem se perdoar. Tem pessoas que não conseguem, por talvez problemas, traumas. Então, o primeiro é um trabalho interno. Por isso que todo o trabalho tem que começar com a gente. É sempre um trabalho pessoal, né? O verso que eu coloquei aqui, que Cristo ele vira o Salvador pessoal, né? Olha só, eu vou colocar aqui de novo. E todos o aceitam como Salvador pessoal. Então, primeiro é um trabalho interno. É um trabalho com você, moldando a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, para depois você fazer isso. Eu não posso oferecer algo para alguém se eu não tenho algo a oferecer, né? Eu tenho um ditado que diz assim que a boca fala do que está cheio o coração. É um ditado e um verso bíblico também. Então, do que estamos cheios, né? Se eu tenho esse amor. Só que aí tem o outro lado, tem o outro extremo, que é aquele egoísmo, né? Então você tem o extremo que é o egoísta, que só pensa em si, que não vê o outro como sendo alguém que ele pode também estar beneficiando. E a gente tem exemplos na Bíblia, por exemplo, Abraão. Quando Deus convida Abraão para sair da cidade dele e fala assim, Abraão, você vai ser uma grande nação, ele diz assim para Abraão, você será uma bênção, Abraão. Ser tu uma bênção, né? Ele fala assim. Então, Abraão, ele era abençoado por Deus, ele recebia isso e agora ele fazia o quê? Ele abençoava. Então, nós já somos abençoados, né? Eu entendo isso no pouco que nós temos, Deus já nos abençoa e nos convida a abençoar os outros. Pode ser que nessa caminhada de abençoar os outros, talvez através da comida, através de uma conversa, Deus vá nos ensinando a nos amar também, né? Então, às vezes a gente quer esperar um momento que talvez nunca vai chegar. Ah, agora eu me amo, mas quando que a gente vai chegar a entender isso, né? Então, às vezes é um exercício que a gente vai fazendo. E se entrar questões psicológicas, aí de fato é necessário ter um acompanhamento de um profissional e tudo mais. Mas Cristo convida a gente a isso, né? É um convite que ele faz. E eu conheço, perdão, né? Falando mais aqui, né? Mas eu conheço muita gente que não aprendeu a se perdoar. Deus perdoa a pessoa pediu perdão, mas a pessoa não consegue se perdoar. Então, se dentro de você não se perdoa, como é que você vai perdoar o seu inimigo, né? Como é que você vai perdoar aquele que te ofende, se você nem consegue se perdoar? Então, são coisas para a gente pensar mesmo. E não cair nos extremos, né? De
achar que nunca vai conseguir ou de ser egoístas, né? A gente tem que ter esse bom senso e equilíbrio aí. Não sei se eu te ajudei também a entender, mas é como eu penso, como eu vejo, tá? Pena que a Karine não está aqui agora. Essa daí era a cara dela respondendo. Mas ponto importante sobre esse mandamento aí é que os dois extremos não estão obedecendo, tá? Então, não amando a você, você não está conseguindo obedecer, Hum, e sendo egoísta também, porque você está amando mais a si do que ao próximo. Então, ali é bem o equilíbrio. sim, é desse equilíbrio. Mais alguém? O Rodolfo, não entendi muito bem o que você falou, não. Os dois extremos, como é que é? Isso. É que o mandamento, né, que Jesus colocou ali, ele diz para amarmos ao próximo como a nós mesmos. Sim. Então, se eu não me amo, eu não estou cumprindo o mandamento, porque eu tenho que me amar. E agora, se eu me amo demais, se eu sou egoísta, amo a mim mesmo, mas não amo ao meu próximo, eu coloco sempre em primeiro lugar, eu também não estou cumprindo, porque eu estou me amando mais do que o próximo, estou sendo egoísta. Então, esses dois extremos, primeiro de tudo, eu preciso me amar também. E Então, você, segundo, eu não posso me amar mais do que o meu próximo. Eu preciso amá-lo como eu amo a mim mesmo. então você está colocando como um mandamento de Deus que a gente tem que se amar. Exatamente. Tá? Ixi, aí então, Silvana, não tem jeito. A gente tem que correr Exatamente. atrás. Pois é. O- Mas é aquilo que eu falei, é a caminhada, né? Às vezes o coração nosso, ele é quebrado quando a gente se põe em situações assim. Você quer se colocar no lugar do outro, vá até onde o outro está. Como é que é? Ninguém sabe a pedra do outro até calçar o sapato dele, né? Então, às vezes, cabe a nós fazer isso. E era o que Jesus fazia. Jesus, ele ia atrás daquele que era rejeitado, daquele que era excluído. Ele sabia isso. E eu creio que se nós fizéssemos isso com mais frequência, o nosso coração vai sendo quebrado, moldado. Eu lembro em São Carlos, é uma experiência que me marcou muito. Eu fui convidada por uma amiga para visitar um lar de crianças que sofreram abusos e elas foram separadas das famílias. É tipo um lar, me fugiu o termo. E eu nunca tinha ido, né? E, e a experiência de você ver essas crianças ali e você brincar com elas. Eu lembro que no final uma falou para mim assim: "Ah, tio, eu queria que você fosse meu pai". Então, tipo, uma criança que sofreu tanto na casa dela e acaba sendo excluída. E quando a gente se põe naquele ambiente para ver a dor do outro, a gente acaba entendendo como que a gente pode amar a ele, como que Deus quer nos usar para ser uma bênção para o outro. Eu gosto de pensar muito assim, né? Foi uma experiência marcante que eu quero poder repetir mais vezes, porque o mundo carece de pessoas que se compadeçam delas, né? Jesus fez isso, né? Ele falou assim, olha, minha casa será casa de oração para todos os povos. E no mesmo dia, perdão, ele estava curando, é, ali, conversando, falando com as pessoas. Então, ele é o nosso exemplo. Então, a gente precisa buscar com a força dele esse exemplo, né? Eu penso assim. Eliel, mas você colocaria que a pessoa que não se perdoa, ela não se ama, será? Bom, agora essa pergunta é bem. Eu gosto de pensar, eu gosto de pensar como está escrito lá em. Me veio um verso aqui em mente, que Jesus vai falar sobre uma oferta, que você vai ao templo oferecer a oferta. Eu estou procurando aqui o verso. E, e aí diz assim: ah, se você vai oferecer a tua oferta e você lembra que algum irmão teu tem algo contra você, vai e se reconcilia com ele e tudo mais. Então ele convida primeiro para a reconciliação externa. E eu entendo que se você não consegue se perdoar, né, eu creio que você acaba perdendo um pouco dessa felicidade interna, vou colocar assim. Como eu falei, eu conheço história de pessoas que não conseguiram se perdoar. E, e você vê que a vida vai continuar, de fato, mas sempre tem um ponto sensível.
E às vezes a pessoa ela não consegue ofertar perdão como deveria ser, né? Cristo ele perdoa a gente. Cristo perdoou os nossos pecados. Eu tenho isso muito claro. Se eu peço perdão, ele diz, ó, todo pecado é perdoado, todo. Agora é você. Você dizer, Senhor, o Senhor já me perdoou, então me ajuda a aceitar isso. Me ajuda a viver essa novidade de vida. E agora, se a pessoa que não se perdoa não ama, aí já eu posso estar errado aí em dizer que inferir um valor para isso, né? Mas eu acho que dificulta muito mais as coisas. Acho que torna mais difícil essa questão. Então, É, eu tô mas, te... como você falou, isso é o Eliel falando, tá? Sou eu, Eliel, tá? eu estou te perguntando porque a gente sabe que nós somos templo de Deus, né? Ele está aqui dentro. Então, se a gente fica, vou falar ego, vai, porque não tem outra palavra. Se a gente fica muito na cabeça, no ego, a gente esquece que a gente tem uma coisa muito preciosa lá dentro, né? E se a gente consegue focar, né, nessa coisa preciosa que está lá dentro, a gente se ama. Mas o duro é focar lá dentro o tempo todo. Dizem que perdão não é amnésia, né? Que a gente sempre volta. É por isso que Jesus fala que o se perdoar é o 70 vezes 7, né? Não tem que ter Hum, limite. Quando você lembra, você perdoa de novo. Lembrei, Senhor, me perdoa de novo, Senhor. E a gente vai tentando melhorar nisso, né? É, Deus, a obra que ele faz é uma obra contínua, né? É uma obra que ele vai buscando melhorar, melhorar, apesar das nossas falhas e erros. Então, isso é um convite, é um caminho que você vai obedecendo, vai seguindo. Assim como ele deu esperança para o povo, ele falou: olha, eu mandei meus servos para vocês várias vezes, mandei meu filho. Então, hoje nós temos esse relato. Agora, o que leva em consideração aí? É a nossa vida, né? É o meu viver, é o salvador pessoal, é o meu relacionamento com Cristo. Ele é o só, né? A minha fé, ela é suficiente para mim. Eu posso conversar com você, Suzana, com todo mundo aqui, falar sobre o que aconteceu na minha vida, mas isso é suficiente para mim. E cada um vai viver a sua experiência, cada um vai viver a sua história. Eu tenho uma história de perdão muito grande, assim, e eu agradeço a Deus por isso. E, por isso eu gosto muito desse tema do perdão, né? Porque é algo que move montanhas. Tem um vídeo, eu vi um vídeo uma vez, não sei se era um serial killer nos Estados Unidos, e, e tá todo mundo condenando ele, xingando ele pelo que ele fez com as filhas, e sobe um rabino, e esse rabi ali, ele fala assim, olha, você dificultou muito para mim a minha fé. Ele diz assim, e no final da fala dele ele diz assim, mas eu te perdoo. E aí o rapaz lá, o serial killer, começa a chorar no tribunal. Eu não, eu não sei como foi, né, a experiência desse rabino, mas primeiro tem que começar com a gente, né? Deus primeiro fazendo isso no nosso coração, para a gente poder ofertar isso. E é isso que é interessante, né? A gente vai aprendendo a amar o próximo, a gente vai aprendendo a perdoar o próximo também, que não é fácil lidar com o próximo, né? O próximo é bem difícil, mas Deus é que vai trabalhando primeiro isso na gente. Então, é um trabalho primeiro em nós e depois nós vamos aos outros. É o convite que ele continua fazendo. Mas como eu te respondi, né? Isso aqui é como eu penso, né? Como eu tenho, é a minha filosofia de vida que eu utilizo para esses momentos, tá bom? É, estão me ouvindo? Tá ouvindo aí? Pessoal, eu preciso ir. O, tenho, aqui já são 20 para as 7 e 7 horas eu tenho uma aula. Então eu vou deixar com o Rodolfo os momentos finais. Ou as É, outras muito, perguntas, Rodolfo, as outras perguntas. Pode ficar com você aí. Obrigada, viu, Eliel? Eu agradeço a muito atenção de obrigado, Eliel, vocês. pela sua participação, foi muito boa. E importante
Olha, tem aqui no chat, o Geival completou aqui no finalzinho, coloquei ali Mateus 5:23, que é o texto que você estava procurando lá, sobre Uhum. reconciliação com o irmão, né? E o Geival colocou aqui um ponto muito importante, né? Primeiro, não posso dar aquilo que eu não tenho, então preciso ter amor, tá? E segundo, a fonte do amor, tá? O amor, ele é Deus, Deus é amor. E é ali que a gente encontra, né? Para poder depois transmitir isso, inclusive para nós mesmos, tá? Bom, Eliel, antes de você ir, então, você pode fazer uma oração rapidinha conosco aí para a gente encerrar? Posso sim. Vamos lá. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês também. Oremos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é o verdadeiro Rei e, acima de tudo, o Senhor é nosso Salvador. Que nós, Senhor, possamos entender o amor que foi um dia revelado em Jesus e colocar em prática também na nossa vida esse amor. Nos ensina a te amar, muda, Senhor, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida. E em breve nós estaremos juntos contigo, morando na tua casa para todo sempre, nesse grande casamento que queremos nos preparar para ir. Coloca sobre nós a tua justiça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, pessoal. Amém. Estamos quase terminando aí a vida de Jesus. Falta só um pouquinho e esperamos vocês no nosso próximo estudo. A gente vai seguir aí com o restinho das parábolas, os últimos dias de Jesus. Ainda temos algumas coisas importantes a aprender aí pela frente. Bom, nos vemos então daqui 15 dias. Tchau, pessoal. Muito Obrigada, obrigado viu? por hoje, Obrigada, hein? obrigada, Tchau, tchau. Tchau. obrigada.